E aí aqui a gente vai entrar no assunto do fundo, que tem a ver com a questão do orçamento, mas também tem outros desdobramentos. E a gente elaborou também algumas questões relacionadas ao fundo, que a gente já percebeu que poderia surgir, né, em relação à questão do fundo. Mas eu vou trazer um pouquinho para você só a parte como está organizado, né, o fundo, da onde surgiu, que é algo relativamente recente, né? Pode passar, Thaís. Então, o Fundo Estadual do Idoso, FEI, né, é criado pela Lei 14.874, de 1º de outubro de 2012, que traz acréscimos aí na 12.548. E aí, da onde podem vir os recursos? Aqui são algumas das situações, né? De doações incentivadas por renúncia fiscal, do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, transferências entre os entes federativos e organismos internacionais, multas baseadas no Estatuto do Idoso, rendimentos financeiros das aplicações, mas na maioria, né, a maior parte, na verdade, vem das doações e do dinheiro público, exceto as doações espontâneas, né? Por isso que tem essa diferença aqui na seleção. Deixa eu fazer uma pergunta, que é uma dúvida que me surgiu ontem, né? Mas que eu já fiquei também com essa dúvida o ano passado, quando acho que a Elisabel também estava, quando foi da apresentação do programa Unindo as Pontas, que é da Benebrite, da comunidade judaica, né? E aí, as doações incentivadas via renúncia fiscal, né? Ela se torna, é um dinheiro público, certo? Né? E aí eu fico assim, pensando, porque lá no dia, quem tinha doado estava lá e fazia parte, inclusive, da divulgação, né? E ontem, até isso eu gostaria de falar até para a Natália e para a Thaís, ontem eu recebi da assessoria de imprensa uma comunicação da Brasil Prev, falando da Madu, e eu olhei Madu, caramba, mas isso Madu, será que tem outro Madu, né? E aí aparece como Brasil Prev quem criou, né? Então a minha pergunta se é dinheiro público, as empresas podem estar falando, divulgando? Não, realmente eu sou ignorante nisso, então eu estou fazendo uma pergunta para vocês que são entendedores, porque, por exemplo, no projeto em que eu estou, que é pela PUC, né? A doação aí veio, a doação incentivada pelo Itaú. E lá no Itaú, eles têm um item que eles não podem divulgar, né? Porque faz parte da questão ética e tal, porque eles, né? E aí eu me pergunto, isso é possível? Ou aí caberia um papel do conselho, porque isso é um dinheiro público, e quem ser? E o conselho, sim, né? Usar-se dessa ferramenta e fazer o seu marketing, entre aspas, e ele, o marketing, né? O SEI é que ser, olha, isso é mais um projeto do SEI, né? Porque, sabe, Vera, na primeira parte, eu saí com uma impressão muito assim, puxa, a Vera está muito frustrada tal. Mas eu fico pensando, as coisas, no trabalho que vocês tiverem em relação ao fundo, e de repente o SEI não aparece nada. E eu lembro, quando eu fiz, durante uns 15 anos, eu fui avaliadora do MEC, eu viajei o país inteiro, e eu lembro que eu fui aprendendo também nesse processo de avaliação com muitas instituições, que os alunos, né, pediam bebedouro, por exemplo, né? E aí eles conseguiam, então conseguiam um ventilador, um ar-condicionado para a sala de aula, tal, né? E aí, de repente, aparecia, mas os alunos esqueciam, né? Os outros alunos esqueciam que eles tinham, né, pedido aquilo lá, né? E uma forma de garantir essa memória de luta, de compromisso, né, de organização,
muitas instituições colocaram, olha, vocês pediram, aqui está o bebedouro, e deixavam uma plaquinha, né? Que era uma forma dos alunos saberem que toda aquela luta que eles tiveram teve resultado. Então, a minha pergunta vai, o SEI poderia fazer isso também? Quem que é da comissão também? A Vera pode... Olha, a doação para o fundo, pessoa física ou jurídica, é uma opção pessoal. E nós, do Conselho, não estamos autorizados a divulgar quem fez a doação para o fundo. Agora, eu, indivíduo, posso dizer para qualquer pessoa, eu doei R$10 para o fundo. Para o fundo do idoso. Mas eu, indivíduo. Agora, o fundo não pode, porque é uma, como diz? Não, sim, não, até eu entendo. Privacidade, respeito à privacidade. Sim, né? Sim. Podemos. Agora, o conselho é o gestor do fundo. Mas quem está assinando os projetos é a secretaria, é a secretária. E quem faz toda essa parte administrativa, de controle de gastos, tudo, é o departamento financeiro. E quem diz se está correto ou não é o jurídico. E como o fundo, o SEI, não assina nada, ele só diz se pode ou não usar o dinheiro, ele não aparece em lugar nenhum. Então, embora os projetos só aconteçam porque o SEI decidiu que esses projetos devem ser desenvolvidos, no caminhar fica assim para o público, para qualquer pessoa, não, esse é um dinheiro da secretaria que vem do governo, não é? É um dinheiro de doação da população. Ou da empresa, o que meio assim é da empresa. Não necessariamente empresa, qualquer pessoa, porque você tem jurídico e físico, né? Sim, sim. Jurídico e físico. Tá. Eu acho que eu entendi que a Beltrina trouxe é que assim, a empresa está falando que é o dinheiro que ela está E já não é o dinheiro dela, ela pode dar essa publicidade. Agora, o conselho não pode publicizar que esta empresa doou, porque é questão de privacidade. Mas acho que é o que a Beltrina está perguntando, é o contrário. Ela pode, né? A pergunta da Beltrina, ela pode colocar o logo dela, e aí, só contando tipo, da nossa experiência, as nossas 2 réguas de logos dos 2 projetos, esse daqui, que é 100%, não tem dinheiro de nenhuma empresa, né? A gente não teve que captar. E o outro, que é o Madu, né? Rede Bem-Estar, que teve que captar, a régua de logos tem uma hierarquia. A nossa régua de logos é apoio, primeiro o logo do SEI, depois o logo do Governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social e, por último, realização telos. Então, existe uma hierarquia. O primeiro logo que vem é do Conselho. No caso do Madu, que tem, da Brasil Prévio, tem essas mesmas coisas, o logo do Conselho, o logo da Secretaria com o Governo Estadual, o logo do Telos como realização e o logo da Brasil Prev como parceiro financiador. E aí até a gente está fazendo o manual de dicas para as proponentes e eu acho que o Conselho deveria começar a exigir isso. O Conselho deveria aprovar a régua de logo de todos e com uma hierarquia, e o primeiro logo que deve aparecer é o do Conselho. Eu acredito que tenha, assim, na verdade tem uma regra, né? Tem a ver com a lei do marco regulatório também. Eu sei que tem umas exigências do Tribunal de Contas, etc. E aí eu acho que é muito o papel da comissão do fundo, dessa articulação com a secretaria, para ver de que forma é feito até esse monitoramento dessas questões, né? Para estar atento. Eu acho que é muito o papel dessa articulação para ver. Porque, de fato, o conselho, ele seleciona ali, ele autoriza, né, que vai ser aquelas questões, mas a gestão financeira é da secretaria, neste caso do Conselho Estadual, das sedes. Então, acho que tem que ter mesmo esse olhar, talvez eu entendi o que a Beltrina trouxe, né,
De repente, não aparece o fundo em lugar nenhum, né? Estou trazendo duas coisas. Uma, que o fundo tem um trabalho incrível e não aparece, né? E segundo, o dinheiro não é da empresa. E né? ele já doou dinheiro para o fundo. público, ele não pode depois aparecer como o bonzão, ó, sabe? Então, é uma questão até ética, porque é um dinheiro que se tornou público, né? Sim, isso você tem razão. Isso é um dinheiro público. Entrou tanto que não vai direto para a empresa, ele vai para o fundo. Pois é, como é que ele depois aparece como grande, né? Então, eu trago essa questão. O conceito desaparece desse marketing, né? E a empresa que, em vez de pagar imposto, né? Ela, né, patrocinou, aí é incentivado mesmo, né? Mas aparece ante a sociedade, ante a mídia, né? Não, eu recebi isso ontem e eu fiquei, até ia comentar com você, Thaís, no começo da manhã, mas esqueci, agora que eu lembrei. Mas eu fiquei, caramba, eu sei que o Itaú, ele proíbe, ele tem lá, nas questões éticas lá dele, ele proíbe de se colocar o logo, de se mencionar, porque ele tem a compliance lá, tem todos, né? Ele segue o, né? Então, se isso vai para deveria valer para todas as empresas. Elas não podem usar, né, dessa estratégia para fazer o marketing, né? Então, ela se beneficia da renúncia, duas vezes. Na realidade, é um tema muito delicado, porque, por um lado, tem esse olhar, e por outro, assim, então, não é só dinheiro do governo do Estado, a minha empresa também pode doar. A minha empresa também pode fazer alguma coisa para alguém. Né? Então, por isso que é importante conhecer. A essência deste questionamento, qual é? Porque, por exemplo, tá bom, o SEI autorizou, né? Mas quando é captação, um dinheiro que entrou no fundo, mas entrou no fundo só por uma questão burocrática, né, de processo. Mas ele só vai acontecer porque essa empresa doou, porque senão não poderia. Porque mas ela doou entre aspas, Vera. Eu nem chamaria de doação, né? Porque... não é doação. Não, desculpa, não é doação. Renúncia fiscal, mas é só uma porcentagem, que você fala assim, tá bom, ela tem não sei quantos milhões e uma empresa só pode doar 2% desse valor que ela tem que pagar do seu imposto. Ela vai continuar pagando o seu imposto. São só 2%. Verdade. Né? Falar assim, não, todo o imposto que ela tem que pagar vem para o fundo, não é assim. São só 2%. Então, esse projeto que teve captação só vai acontecer porque a empresa X doou dinheiro. Senão, não ia acontecer. Né? Porque nós temos um limite de dinheiro e, de repente, tem projetos que têm qualidade e, por isso, a carta de captação. Porque antes, você tinha, antes do fundo, as empresas doavam para as entidades, mas eram sempre as mesmas entidades, as entidades conhecidas, as entidades grandes. E com esta possibilidade de captação, você abre para que instituições não conhecidas, instituições menores, da Tiririca da Serra, também tenham o seu projeto, viabilidade de realizar o seu projeto. Então, Sim. Não sei se esta é a essência da questão, porque o fundamental é empresa X doou R$2 e o projeto vai ser executado. Quando entra no outro sistema, daí eu não tenho publicidade de empresa nenhuma, porque entrou no banco para atender qualquer pessoa. E na captação, não, só vai atender aquele projeto. De qualquer maneira, o que a Thaís está mencionando... Sim, não, é muito delicado, é uma coisa... Mas pensando nesse monitoramento, né,
de pensar nos logos, né? Para que o conselho tenha mais visibilidade e porque é um trabalho, né? O conselho ele tem um trabalhão, né? É uma Sim, forma de fiscalizar. Tá? Sim, dele aparecer mesmo, né? E as empresas Mas o problema é que nós não assinamos o contrato. Quem assina o contrato é a secretaria. Então, fica assim, é uma coisa da secretaria. Não é, mas é uma coisa de governo, de secretaria, e nós não temos nada a ver com isso. Mas ele só funciona porque a gente faz a gestão dessa história. Sim, por isso o Thomas, lá em janeiro, eu lembro perfeitamente da fala dele, sugere que o conselho, o presidente do conselho ou a presidente do conselho passe a ser co-signatário desse contrato, né? Aí para com essa questão. Mas, de qualquer maneira, no manual, a gente está colocando que a secretaria e o conselho têm que aprovar a régua de logo, gente. Isso, sim, tem que ser, porque senão, Sim. gente... Vamos passar para a próxima tela, que daí é onde pode ser alocados, mas da onde vem os recursos também eu fico na dúvida, porque eu até falei com a Beltrina um pouco. Existe alguma ação nesse sentido de publicidade, não sei se é comissão de comunicação, no sentido de fazer alguma campanha para arrecadação? Tem campanha de arrecadação, tem livrinho, folhetim explicando. Principalmente o foco nessa questão do imposto de renda, né? Das empresas, etc. Existe a doação simples, né? A renúncia fiscal, são as duas formas do dinheiro chegar no fundo. As frentes, né? Uhum. Só para a gente deixar claro também que também é um papel tanto da comissão do fundo quanto da de comunicação, de eventos, às vezes, muitas vezes entra também, mas na organização de vocês é um diretor de eventos, né? Então, onde que esses recursos podem ser alocados? Vocês tiveram outros conteúdos, acredito que nem todos tenham participado, mas eu sei que tiveram outras capacitações, mais especificamente sobre o fundo, em que traz exemplos de municípios, de outros casos, em que isso pode mudar um pouco dependendo de cada local, né? Então, no caso do Fundo Estadual do Idoso, isso é um pouco óbvio, né? Que podem ser alocados exclusivamente para a população idosa. A decisão deve ter retaguarda legal, né? Dentro das leis existentes, dos estatutos, leis, decretos, portarias, resoluções dos conselhos, deliberações, e não pode financiar nada que tenha caráter continuado ou permanente. E isso é uma questão que muda assim, não que mude esse caráter, né? Mas a gente sabe que tem, às vezes, algumas situações. Tem um exemplo no manual a respeito do município de São Paulo, que traz que não pode também financiar aí programas ou projetos, ações relacionadas ali à assistência social, que deve ser usado pelo recurso da assistência, e isso muda um pouco dependendo de cada criação do fundo, de cada lei, né? O dinheiro do fundo não substitui a ação orçamentária governamental. Então, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai fazer um projeto de entregar figurinha na casa dos idosos e vai gastar tanto e o conselho financia isso. Não, é um dinheiro que tem que fazer parte do orçamento da secretaria, né? Isso. E justamente essa ideia dos projetos é porque tem essa ideia de não ser permanente, né? De ter não, principalmente projetos que o poder público não está fazendo. Então, atividades que envolvam as pessoas idosas ou voltada para as pessoas idosas, o poder público não faz, né? Exatamente. E depois, se houver continuidade deste projeto, vai ser por decisão pessoal da unidade, da empresa, mas sem o recurso do fundo. Sim. Bom que você coloca. Um começo para que ela possa caminhar
com os próprios pés depois. Exatamente. Para isso, né, acontecer, né, tem o plano de ação anual, que é elaborado pelo Conselho, que tem as ações a serem implementadas, né, nos âmbitos da política da promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos do idoso. E aí quem dá esse suporte, que é o que a Vera vem trazendo, né, que designa o gestor financeiro né, no caso do SEI, é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. E uma das formas de utilização, porque às vezes, até para a gente deixar um pouco mais uniforme para entendimento, né? Porque é muito complexo, tem a ver com a lei do marco regulatório, teve aí uma alteração de 2014 para cá, né? Tem a ver até com o período que o fundo foi criado, então tem todas essas questões que a gente tem que estar atento. Então, é através dos termos de fomento, que geralmente são esses projetos que são levados, né, para o conselho, e eu tenho os termos de convênio também, e tem os termos de colaboração, que daí é uma outra modalidade, né, através dos editais de chamamento público. Geralmente os termos de colaboração já é não dos conselhos, mas da própria política pública, né, que ela fala qual serviço e as instituições ali sociais, organizações sociais se candidatam, né? Pode passar, porque agora a gente vai falar um pouquinho do edital de chamamento, das etapas, né, de aplicação de recursos, acho que está um pouquinho ruim para enxergar, né? Mas essa imagem está no manual a respeito das fases, né, das etapas para a seleção dos projetos, a elaboração, publicação do edital. Ali a gente pode ver o logo do SEI, como a Thaís estava falando, a logo do SEDES, a proponente, gestor da parceria e Secretaria da Fazenda. São esses os logos que estão aí na imagem. E aí a seleção dos projetos está ali, né, elaboração do edital, tudo isso é o Conselho Estadual que, com a colaboração, acredito, das sedes para a questão jurídica também, né, para a elaboração de tudo isso, inscrição, seleção, tudo sei que elabora, um pouco do que a Vera trouxe, né. Eu acho que esse conselho, essa gestão que está saindo, pegou uma parte do edital já em andamento, né? Eu acho que não participaram da seleção dos projetos, mas sim já em outro momento, porque o primeiro edital e único que teve foi em 2016, mas só em 2019 que teve a homologação, né? Então, esta gestão não participou, a gente vai ver depois, mas acho que não participou de todo esse processo. De qualquer maneira, o que é muito importante para o Conselho, que eu considero importante, é que para selecionar os projetos, né, aquilo que a gente falou ontem, qual é a competência, quais são as atribuições do conselheiro? Ele tem que conhecer qual é a população idosa do seu município, né? Então, no caso do estado. Então, tem que conhecer, tem que ter esse diagnóstico para saber até, para definir, então, no próprio edital, quais seriam os eixos, né? E a seleção dos projetos ir ao encontro aí às necessidades, às demandas desse perfil da população idosa do município, o que de fato ainda nós não temos. Então, a partir de janeiro, acho que a gente já vai ter esse projeto que foi certificado, né, aí pela PUC, que vai dar, digamos, esse grande diagnóstico, quem são esses idosos, né, e aonde estão e quais são as suas principais demandas, né? Então, acho que isso vai instrumentalizar o SEI, né, nesse processo de seleção, né? Então, eu conheço um pouco esse processo do outro lado, né, de uma entidade que propôs, e eu sei toda a trabalheira e todos os entraves, né, que ocorreram e ainda... Não, parece que agora está tudo ok, viu, Beto? Só do mês passado para cá, mas parece que está correndo, né? Mas por isso que eu falo, foi todo
uma aprendizagem enorme, né, esse processo, né, para o conselho, né? E para nós Sim. também, que estamos do outro lado, né? Sim, para o Conselho do Idoso foi o primeiro edital, e ao começar toda essa história, né, alguns conselheiros que participaram da seleção desses projetos ainda continuam no Conselho, né? Fizeram parte da seleção e ainda estão no Conselho. Mas, no decorrer do caminho, foram aparecendo as nuances de um edital, as nuances de um projeto, e qual é o caminho que isso deve ser, como resolver isso daí. No meio do caminho veio a pandemia, que já mudou tudo, que não estava no programa. Mas os projetos tinham que continuar. E de que forma, pode, não pode, é legal, não é legal, tem alteração de orçamento, não tem. Tudo isto, o Conselho não tinha conhecimento porque nunca havia acontecido. Agora, a gente viu como é que é, né? Ainda não está tudo resolvido. Mas o edital número 2, os eixos da conferência são os eixos do edital. Em função do que foi discutido na conferência, definiu-se os projetos que serão contemplados, deverão fazer parte desses eixos que a conferência já nos deu o caminho. E por que teremos esses eixos? Até agora nós não temos a liberação do edital número 2. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, escreve, reescreve, escreve, reescreve, e o edital ainda não... O dinheiro já está definido, já está resolvido, e o edital não sai. Outubro de 2020. É um complexo, né? É. Muito complexo. Essas fases não é tão Não. rápido, nem tão fácil assim, né? Não. E cada hora vem uma história. Então, na realidade, esse tema fundo é um tema que trouxe várias nuances que o próximo gestor, a próxima gestão vai ter como base para poder executar o seu trabalho.